Bom dia, igreja, a paz do Senhor. E um feliz sábado a todos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta manhã. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor, ó Deus, nos sustentou durante toda essa semana. E nós te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de podermos nos reunir aqui no Sábado Santo do Senhor e poder te louvar, ó Deus, e aprender um pouco mais do Senhor. Continue falando, ó Pai, aos nossos corações, ministrando, enviando, ó Pai, os teus anjos para ministrar nas nossas vidas, e que em Cristo Jesus não haja nenhuma, ó Pai, barreira para que a tua palavra alcance o coração dos teus filhos nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir pela minha vida, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, e que o Senhor coloque as palavras corretas na minha boca. E é em nome, ó Pai, de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Bom, essa palavra, você pode... O título é um pouquinho grande. Você está preparado para proteger um líder ou um santo com a sua própria vida? Será que você está preparado? O Senhor tem falado conosco, mas será que isso já foi gerado em seu coração? E nós vamos aprender um pouquinho hoje da vida de uma mulher, de um casal, na verdade, que puseram sua vida em risco para proteger um rei de Israel. Então você pode abrir. Primeiro abre lá com a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 22. E para chegar nessa parte, eu vou fazer uma retrospectiva a respeito dos reis. E vamos lá em Acabe. Acabe, né, Acabe teve mais de 70 filhos. Mas aqui nós vamos ver só os que mais importam, que eram os 3 filhos que ele teve com Jezabel. E aí também nós temos, e na mesma época, nós tivemos o rei em Judá, o rei Josafá. E Josafá, ele teve um filho que chama por nome Jeroboão. Mas é lógico, da linhagem dele tiveram os outros filhos também. E principalmente com a primeira esposa dele, ele teve 7 filhos. E um deles era Jeroboão. Jeorão. Então, os filhos de Acabe com Jezabel eram Acasias, Jorão e Atalia. E o Josafá, nós até ouvimos isso, ele fez uma aliança com Acabe, casando-se o filho dele, Jorão, com Atalia. E quando Deus ele fala que vai destruir a linhagem de Acabe, né, ele levanta Jeú, e Jeú ali ele destrói toda a descendência de Acabe. Ele mata os 70 filhos de Acabe, só os que estavam em Samaria. E depois ele continua. Só que ele sabia que lá em Judá havia descendentes de Acabe, porque Atalia era filha de Jezabel com Acabe. Então, o que ele faz? Ele continua essa perseguição. E na época que o Jeorão, que era rei de Israel, que era o irmão de Atalia, enquanto ele era rei de Israel, se levanta Acasias como rei. E aí o que ele faz? Num determinado momento, ele vai até Israel, porque o tio dele havia sido ferido por Jeú. Então ele vai até Israel para naquele momento levar uma palavra de ânimo para o tio dele. Só que quando Jeú descobre isso, que o Acasias, aí já filho de Jorão, o Acasias, rei de Judá. E quando Jeú percebe isso, que ele faz?
faz? Ele vai contra Acaz, porque Acaz era um descendente de Acabe. E quando ele chega ali, ele mata. E onde nós vamos ver aí, em 2 Crônicas 22, falando só um pedacinho da morte dele, no verso 9. Diz assim: depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e alcançaram e trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração. E não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse forças para o reino. Por que não tinha? Porque quando Acasias ele sobe ao trono, o que ele faz? Ele mata os 6 irmãos dele, para que eles não tomassem o trono. Então, quando Jeú mata Acasias, não tem irmãos para poder assumir o trono. E o Jeú mata ele e então, quando Acasias morre, não tem, só tem os filhos de Acasias. Então agora nós vamos um pouquinho para Reis, voltem um pouco para 2 Reis, capítulo 11, que agora nós vamos entrar nessa história. Nós vamos ver 2 mulheres, a Atalia e Jeorão. Ele teve com a Atalia, ele teve com Acasias, e ele também teve outros filhos com outras mulheres. Então 2 Reis, capítulo 11, no verso 1, vamos começar assim. E quando Acasias é morto, o Acasias era filho da Atalia, e chega a notícia que o filho dela havia sido morto. E vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a sua descendência real. E o que ela fez aqui? Então Acasias tinha filhos que era neto dela, e ela mandou matar todos. Por quê? Porque ela tinha um objetivo. Ela queria reinar em Judá. Ela queria destruir Judá, assim como o pai e a mãe dela haviam destruído Israel. Ela queria destruir também, neste momento, o reino de Judá. Mas Jeozeba, filho do rei Jeorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou entre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na câmara, e o escondeu de Atalia, assim não o mataram. E o nome de Jeozeba quer dizer Jeová julga. Então, nesse momento, o que ela faz? Quando ela percebe, e essa mulher era uma mulher dirigida por Deus, porque ela aprendeu com seu avô, não com seu pai, porque o seu pai ele foi mau aos olhos do Senhor, mas Josafá não, que era o seu avô, ele foi fiel ao Senhor. Então o que ela faz? Quando ela percebe o que Atalia estava fazendo, que ela estava dizimando todas as descendências de Davi, porque havia uma promessa, Deus havia dado uma promessa para Davi, que sempre um remanescente dele ficaria no trono. Então quando Atalia viu aquela situação, que ela faz? Ela vai e esconde a Joás. E neste momento Joás, ele tinha mais ou menos 1 ano de idade, ele era muito pequeno. Então neste momento ela esconde ele, né? Eu até estudando, eu perguntei para o Senhor, eu falei, mas por que será que ela escolheu justamente esse, né? E uma resposta que eu tive é porque ele ainda não estava contaminado. Ele ainda não havia sido contaminado pelas idolatrias de Acasias e também de Atalia, que era sua avó. Porque neste momento, quando Acasias ainda era rei, a Jezabel ainda era viva. E sabe quem que ele ia buscar conselho? Em Jezabel, sua avó. Então olha como a descendência de uma pessoa ruim, ela pode trazer a destruição. Mas Jeozeba era levantada para esconder esse menino. E aonde que ela esconde? Ela esconde dentro do templo. E por que Atalia não foi? Nós vamos ver mais para frente. Ele ficou escondido ali durante 6 anos.
até ele ter a condição de ser levantado como rei. E por que ela escondeu lá? Porque ela sabia que Atalia, assim como a sua mãe, era uma mulher idólatra e ela jamais poria os pés dentro do templo. E ela viu que ali, naquele momento, era um lugar perfeito para se esconder o futuro rei de Judá, a descendência de Davi. E com certeza, naquele tempo, por causa da idolatria de Acasias, de Jeorão, que era seu pai, o templo do Senhor havia sido abandonado mais uma vez, assim como várias vezes em Israel, por causa da iniquidade dos reis. O templo era esquecido, o culto era abandonado. Então, neste momento, ela deixa o menino, ela pegou a ama dele e colocou lá, para que lá ele ficasse durante 6 anos. Vamos continuar no 3. E Joséba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. Então ela conseguiu o objetivo dela até neste momento, durante 6 anos. Ela reinou ali em Judá. E no 7º ano, mandou Joiada chamar os centuriões com capitães e com os guardas, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles ali um concerto, e os ajudaram, e os juraram na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então, neste momento, é a única, pelo menos registrado na Bíblia, e pelo menos o que é escrito, é a única ocasião onde uma princesa se casou com um sumo sacerdote. Até então não tinha nenhuma princesa da linhagem real havia se casado com o sumo sacerdote. E essa foi a única registrada na Bíblia. E tudo tinha um motivo, tudo tinha um porquê. E Joiadá, ele era um homem, por mais que houve aquele afastamento, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu não se deixando levar pelas ocasiões ou pela idolatria, mas ele foi fiel ao Senhor. E aí quando chega no 7º ano, e a criança já está com 7 anos, o que ele diz? Agora ele tem condições, e ele, pela lei, ele pode assumir o trono. Então ele manda chamar ali todos os capitães, a guarda real que Davi havia instituído, e ele manda chamar para proteger não só o templo neste momento, mas para proteger a vida daquela criança, porque ele sabia que a hora que fosse proclamado, a Atalia viria com tudo. E olha o que está escrito em Salmos 109, no 14, diz assim: esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, esteja sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Então aqui, o que Deus fez? Deus disse: olha, eu não quero a semente de Josafá, de Acabe e Jezabel misturada. Então ele tirou a semente. Então é isso que Deus faz. Quando os pais são submissos ao Senhor, e aquela geração é tão ruim, Deus, ele destrói toda aquela geração. E aí aqui, quando essa mulher, e quando eles fazem isso, quando esse casal se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, e eles se dispõem a esconder aquela criança, eles estavam se colocando em risco. Porque se ela descobrisse, como rainha, se ela descobrisse que os dois estavam escondendo um futuro rei, com certeza ela também os mataria. Mas eles não se importaram com a vida deles, mas eles se importaram em fazer a vontade de Deus, em permanecer fazendo aquilo que Deus havia mandado, e a promessa de Deus de que um descendente de Davi se assentaria no trono de Judá. E aí nós temos em 1 João 13,
3,16 diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E será que isso, você já parou para pensar se o Senhor está te preparando para isso? Ou se em determinado momento o Senhor vai te levantar para você interceder por alguém, e aquilo pode sim trazer um prejuízo para o seu corpo físico? Ou muitas vezes o que nós fazemos? Fazemos às vezes orações muito rasas para dizer: não, eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer essas consequências no meu corpo. E o Senhor tem nos chamado ao ministério de verdadeiras intercessores, orar pela liderança, e não simplesmente dizer: Senhor, abençoe, dê direção a eles, não, mas verdadeiramente se colocar na brecha por eles, porque esse casal se colocou na brecha por aquela criança, para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. E nós, irmãos, será que verdadeiramente nós temos feito isso? Porque Jesus, Ele deu a vida por nós. Os apóstolos deram as suas vidas em favor de nós, para que o Evangelho fosse alcançado em todo o mundo. Os reformadores deram a vida deles. E nós? Nós cantamos aquela música: eu fui chamado, agora chegou a minha vez. Será que de verdade isso tem sido gerado no nosso coração? Será que você já parou para pensar que talvez você não é os 144 mil? E o que Deus quer de você é que você se coloque na brecha para um que vai ser 144 mil. E Ele quer que você interceda por esse, que você se levante por ele. Uma vez eu vi um testemunho de um homem que ele estava padecendo em uma prisão por causa do nome de Cristo Jesus. Eu não me lembro o país, mas ele estava ali muito fraco já, porque já fazia muito tempo que ele estava ali. E aí ele disse que no momento ele pensou realmente que ele ia sucumbir, que ele ia falecer ali, que ele não mais veria a luz do dia. Mas uma manhã seguinte, do nada, ele começou a ter um vigor tão forte, tão grande. E ele não entendia, ele percebeu que naquele momento a presença de Deus, através dos anjos, era tão intensa que ele teve uma força imensa. E passando anos, ele entendeu que naquele dia, naquele momento ali, o que estava acontecendo era alguém do outro lado do mundo que estava intercedendo por ele. Porque Deus levantou essa pessoa e deu o nome. Falou: você vai orar por fulano, porque ele está preso. E essa pessoa orou, e clamando a Deus para que Deus fortalecesse, para que Deus se fizesse presente na vida dele naquele momento. E foi exatamente nesse dia em que ele se sentiu a presença de Deus e ele foi fortalecido ali. E ele teve a certeza de que Deus estava no controle e ele estava fazendo a obra de Deus. Será, irmãos, que Deus pode contar conosco em relação a isso? Ou ainda somos muito egoístas para isso? Ellen White diz o seguinte: a oração intercessória é uma arma poderosa na batalha entre o bem e o mal, chamada de o grande conflito. E nós estamos vivendo esse tempo. Será que as nossas batalhas verdadeiramente têm chegado ao trono de Deus, têm rompido o céu de bronze, têm enchido o altar de incensário? Em Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que o Senhor quer de nós. E quando já há algum tempo eu recebi essa palavra, e eu sempre lia ela e prestava atenção, e eu dizia: Senhor, mas como isso se aplica na minha vida? Como a ousadia dessa mulher de esconder o futuro rei de Judá
a descendência de Davi, como que isso aplica na minha vida? E aí foi quando, a semana passada, no final da semana passada, foi quando o Senhor me respondeu, através da incessante intercessão, por aqueles que eu preciso fortalecer, por aqueles que eu preciso usar eles na obra. Então, irmãos, às vezes a minha parte e a sua parte é a intercessão que Deus quer. E às vezes até esquecer, sabe, um pouco nossos problemas e focar naquilo que Deus quer. E o 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Interceder é colocar-se no lugar do outro. É orar pela causa da pessoa como se fosse sua. Ah, como isso às vezes é difícil. Às vezes é colocado pedidos de oração e nós simplesmente dizemos, Senhor, abençoa, Senhor, olha o fulano, abençoa. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é nos colocar no lugar dessa pessoa, igual Jeoseba fez, se colocar e pedir para que Deus derrame essa graça sobre nós. Senhor, me ajuda a verdadeiramente interceder por eles. É colocar-se na brecha para defender a outra pessoa, é sentir suas dores, é pagar o preço pela vida daqueles que estão sob ataque. Em algumas determinadas vezes, eu já tive uma vez que eu estava intercedendo e estava até jejuando, e eu, assim, naquele dia eu estava tão esgotada, eu falei, Deus, se eu estou assim, mais de uma pessoa. E aí quando eu perguntei, e ela disse, olha, foi muito difícil, eu falei, depois eu disse, Senhor, obrigado, porque pelo menos eu dividi um pouquinho daquilo que ela está passando. Então nós precisamos interceder pela liderança. Quantas vezes, irmãos, não fazemos isso verdadeiramente? Vemos que eles estão passando por dificuldades, por lutas, e não oramos. Muito pelo contrário, muitas vezes nós vemos as lutas deles, e aí o que a gente faz? Leva mais carga, ao invés de irmos diante do Senhor. E mais uma vez o Senhor nos chama a atenção em relação a isso. Eu disse, Senhor, mais uma vez ter que falar isso. E sabe que o Senhor me disse, irmãos, que a palavra não é para todos. Porque Ele disse que nem todos querem. O Senhor disse que nem todos estão dispostos a verdadeiramente pagar o preço. Para que a minha obra seja feita. Eu tinha marcado aqui, mas o Éder leu. Eu vou só ressaltar João 15. Então, quando a gente leu no versículo do autor, eu vou só destacar o verso 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Se não temos esse amor, nós precisamos clamar. Se não temos essa disposição, precisamos pedir ao Senhor. Precisamos ir aos pés da cruz e clamar ao Senhor para que isso seja gerado em nosso coração. Fomos chamados para o campo de batalha. Um chamado para lutar, para pelejar a boa milícia da fé, para guerrear as guerras do Senhor e combater o bom combate. Não guerrear as minhas guerras, não guerrear aquilo que eu acho que deveria ser importante, mas as guerras que o Senhor colocou. Essa mulher, ela guerreou, não as coisas dela, mas as guerras do Senhor. E aí, quando naquele momento Joiadá, ele chama todo mundo para que ungisse o rei. E ali no templo, quando todo mundo estava ali, o que acontece? Ele proclama, ele mostra Joás e diz, esse aqui é o verdadeiro e legítimo rei de Judá. E quando toda a população começa a ovacionar Joás
e que a Thalia percebe isso, o que ela faz? Ela corre até o templo para impedir que isso acontecesse, para impedir que a obra de Deus fosse concluída naquele dia, que era ungir Joás como um rei. E assim é o inimigo. Quando o inimigo ele percebe que tem pessoas se levantando para orar, para clamar, para que a obra de Deus seja feita, o que ele vai fazer? Vocês acham que ele vai ficar quieto? É claro que não. É claro que não. Ele vai vir contra nós. Ele vai tentar nos parar e nos derrubar. Mas sabe o que aconteceu? Quando ela chega lá, Joiadá dá ordem para que o exército tirasse ela do templo, porque ela não poderia ser morta ali. Tirasse, e ali ela fosse morta fora. E assim a última descendência ali, direta de Acabe e Jezabel, foi eliminada de Judá. E Joás, ele foi um rei temente ao Senhor, porque ele aprendeu, desde pequeno, ele aprendeu a adorar o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante da sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Esse foi testemunho para a igreja, volume 1. Então, quando nós verdadeiramente clamamos a Jesus Cristo, que é o rival mais poderoso de Satanás, ele treme, porque ele sabe que a obra vai ser feita. E por último, quando nós nos colocamos como intercessores, aqueles que suportam as dificuldades em favor daqueles que estão em liderança, ou em favor de um santo que o Senhor vai colocar em nossos corações, diz assim, esse foi o site da Igreja Sem Fronteiras que eu tirei: são abençoados aqueles crentes e obreiros que discernem a pesada carga de seu líder e buscam proporcionar a ele descanso e refrigério. Tem feito isso? Você tem buscado ou pedido pelo menos para o Senhor, para que você leve um pouco de refrigério para o seu líder, ou para o seu irmão, ou para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu filho, ou para os seus pais? Através da ajuda sincera, através da oração, através do amor e companheirismo. Deus dará sempre amigos escudeiros ao líder, não amigos interesseiros, não amigos circunstanciais, mas amigos e escudeiros fiéis, que expõem suas vidas em favor de seu líder. Deus levanta José para proteger os seus. Que eu e você realmente sejamos levantados por Deus para proteger aqueles que precisam ser protegidos, porque Deus às vezes chama um para um cargo, e se ele não tiver uma retaguarda, irmãos, dificilmente ele conseguirá, porque ele vai conseguir se é Deus que está levantando, mas vai ser muito mais difícil. E nós poderíamos aliviar a carga do irmão, de um líder ou de uma pessoa que Deus colocar no nosso coração, se houver em nós o interesse verdadeiro pelaquela vida e pela causa de Deus. Amém? E essa música que nós vamos cantar fala que a tua glória faz. E é a glória de Deus que precisa estar em nós para fazermos essa obra, porque senão não faremos. Se não for Deus nos levantando para fazer essa obra, nós não faremos. Porque o que nós sempre queremos é a zona de conforto, o comodismo e o egoísmo. Mas quando Deus vê em nós realmente uma verdadeira intenção de fazer a obra dele, ele vai nos levantar e a glória dele vai nos sustentar para sermos um intercessor. A igreja pode se levantar.